possível resolver o problema da fila dos restaurantes com inteligência artificial? Segundo o administrador Dionísio Chiorato, sócio da empresa JQuant, que está lançando no Brasil o produto Smarter, que visa a usar a inteligência artificial para resolver e melhorar todo o fluxo de clientes em restaurantes, é possível. Ele acha que há uma possibilidade de melhoria em 80% da satisfação dos clientes que ficam nas filas. É esse o assunto do nosso papo, da nossa entrevista agora. Muito bem, hoje é dia 29/9/2016, estamos aqui com Dionísio Chiorato, da JQuant. Exato. Tem um projeto que chama Smarter, e a gente vai falar sobre isso no Mundo 3.0. Dionísio, primeiro te agradecer aí a presença aqui no canal e te perguntar o seguinte: Smarter, qual é o objetivo? Ajudar quem? Resolver que problema? Como é que é? Diz aí para mim. Bom, Carlos, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui, né? Eu já acompanho seu trabalho aí há um tempo. Sei que você, seu conhecimento, sua afinidade por questões que a gente também gosta bastante, de organizações exponenciais, o futuro, inteligência artificial. O Smarter, ele faz parte de uma ambição da JQuant maior, que é a de resolver a operação das companhias. O que isso significa? O Smarter, nossa primeira investida, nosso primeiro produto, foi derivado de uma consultoria aí, de um trabalho de um ano e meio, dentro de uma grande rede de restaurantes. A nossa ambição com o Smarter é resolver restaurantes. Né? Então, o que significa resolver restaurantes? A gente não está fazendo... nós não estamos construindo um ERP de restaurante para ajudar você a saber quanto você gasta. Não é isso, por exemplo. Quanto eu gasto com cebola. Não. Nós estamos construindo um sistema que vai aprender a gerenciar um restaurante, vai aprender a desenvolver políticas operacionais ótimas para restaurantes. Então, vamos trazer isso para o mundo real. O nosso primeiro módulo liberado que a gente está colocando no mercado agora, que a gente está chamando de Smarter, e vai continuar sendo chamado de Smarter como plataforma, mas esse especificamente é o módulo de TMS e TWS, que é Table Management System e Table Waiting System. O que isso significa? A gente gerencia o salão, a gente está dando uma ferramenta para hostess gerenciar o salão do restaurante e gerenciar a fila de espera. E embora isso pareça até um pouco inocente à primeira vista, né? Não parece assim, tá bom, como que você vai resolver um restaurante com um sistema que vai ficar lá com a hostess? E o que acontece é que a gente, na verdade, a gente brinca que é uma desculpa, né? Esse sistema, todas as funcionalidades, o SMS, a integração com os pagers, né, de fila de espera, eles são uma desculpa para nós capturarmos informações sobre o restaurante. Então, de cara, a gente passa a capturar, por exemplo, qual é o mix de tamanhos de grupos que frequentam o restaurante em cada hora do dia para cada dia da semana. E por que isso é relevante? Porque isso, confrontado com o seu layout de mesas, quantas mesas de 2, de 3, de 4, de 6 você tem, impacta diretamente na sua capacidade de acomodar essas pessoas e de ter ou não fila de espera, entende? Como é que é o levantamento? Como é que vocês fazem o levantamento para você poder fazer esse acompanhamento do dia a dia do restaurante? É um sistema. O Smarter é um sistema baseado em web. Ele roda em tablet, ele roda em computador, ele fica com a hostess do restaurante na porta de entrada. Cada cliente que chega, ela registra esse cliente, designa uma mesa para ele
Se for uma situação de fila, ela põe o telefone deles, o cara recebe um SMS, ou então ele recebe o pager, né? Alguns restaurantes trabalham com aquele pager, sabe? Aquela uma bolacha, assim. Sei, que fica, sei exatamente qual é. Perfeito, perfeito. Então, a gente também integra com eles, então... E aí, quando a host chega a vez dele, a hostess chama o cliente é notificado que chegou a vez dele, o pager vibra, tudo, aquela coisa toda, e chama ele para a mesa. Então, o sistema em si, que está na mão dela, é um sistema de gestão de salão. Ela bate o olho, sabe quais mesas estão ocupadas, quais mesas estão livres, quais mesas estão próximas, segundo a nossa média estatística passada, quais mesas estão próximas de levantar, né? Quais clientes já estão esperando há mais tempo, há menos tempo. Enfim. Se for paulista, é mais rápido, né? Você já vê assim, o cara é paulista. Ah, não, então, em média, o cara vai comer mais rápido. Exato. Então a gente faz, na verdade, automaticamente todo esse trabalho de discernir se faz diferença se é almoço ou janta, faz diferença se é dia de semana ou final de semana, faz diferença se é paulista ou carioca, né? Então a gente entende isso para poder fazer as previsões. E aí o primeiro dado novo que a gente traz é uma estimativa de tempo de espera que vai para o cliente, só que de fato baseado nas estatísticas dos usos das mesas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai para o cliente, tipo assim, eu cheguei no restaurante, estou na fila. Perfeito. Aí a menina fala, dá uma segurada na onda aí. Aí ela vai me dizer 20 minutos. Aí depois no SMS, ele só recebe o aviso de que tá chegando perto, ou ele recebe um aviso, mudou a perspectiva, vai aumentar, vai diminuir. Tem alguma coisa desse tipo? Isso depende da política do restaurante. Tá? É programável, obviamente. Isso é programável. Isso depende da política do restaurante. O que acontece? O nosso sistema, a gente tem todo um controle da precisão dele. Tá? Então a gente pode escolher errar menos, só que aí a gente vai errar para cima e vai errar para baixo. Às vezes eu vou falar que é 10, vai demorar 8, às vezes eu vou falar que é 10, vai demorar 12. Mas a gente também tem a opção de minimizar o erro para baixo, então nunca frustrar o cliente. E a gente também tem, você controla quando você avisa o cliente. Se você avisa o cliente que chegou a vez dele, você fala exatamente qual é o tempo que ele vai demorar antes, não fala. Então tudo isso são políticas comerciais, né, de operação, e cada restaurante tem a sua filosofia. Tem restaurante que quer ser transparente, tem restaurante que quer só não deixar o cara desistir. Tem uma coisa que eu acho bacana. Primeiro, assim, beleza, o gerenciamento. Mas o que eu acho que vocês estão trazendo aí, sofisticado, é a parte da inteligência artificial ou dos algoritmos que vão agregar para o dono do restaurante e, por sua vez, para o cliente. Então, fala um pouco sobre isso. O que seria a diferença de um cara ter um sistema de vocês ou ter um sistema tradicional de restaurante? Qual é a diferença? Perfeito. A grande diferença é o seguinte: depois de alguns meses com o nosso sistema operando dentro do estabelecimento, nós passamos a sugerir, né, o sistema de recomendação, o Recommendation Engine, ele entra em ação e ele passa a sugerir para hostess onde acabou de vagar uma mesa, tá? De 4 pessoas. O sistema olha a lista de espera e sugere quem da lista tem que sentar naquela mesa de 4 para maximizar o giro do salão. E essa é uma decisão extremamente pouco trivial. Por quê? Se você liberou uma mesa de 4 pessoas, né, o primeiro da fila é um casal. Ou vamos falar que os dois primeiros da fila, né, tem 2 casais na fila e depois uma mesa de 4 pessoas. A pergunta é, você senta o casal? Ou você senta a mesa de 4 pessoas? Ou você senta o casal que tem uma gestante que acabou de chegar, então ela é preferencial? É uma pergunta simples, mas ela tem uma implicação profunda em satisfação do seu cliente, ela tem uma implicação profunda em giro do salão e ocupação dos assentos, né? A gente criou um indicador chamado ALMO, que é assentos livres em mesas ocupadas. Então, toda vez que um casal senta numa mesa de 4 pessoas, você tem o ALMO de 2, ou seja, 2 assentos ficaram livres. Você está, teoricamente, perdendo 2 tickets médios de consumo para uma mesa de 4 pessoas.
Então, fazer essas escolhas adequadamente, você consegue fazer isso baseado na inteligência artificial e na simulação com os dados históricos. Um outro exemplo onde isso fica muito claro é com grupos. Então, imagina que um grupo de 10 pessoas acabou de chegar na fila. Você vai ter que tomar uma decisão, né, o restaurante tem que tomar a decisão de um dado momento parar de sentar as pessoas da fila para segurar mesas do salão para conseguir juntá-las para esse grupo sentar. Porque se você for esperar 10 assentos adjacentes ficarem livres para sentar esse grupo nunca vai sentar. E você quer que grupos sentem no seu restaurante, porque grupo significa comemoração, significa um reforço positivo na cabeça daquelas pessoas, elas passaram um momento bom dentro do seu restaurante. Então você quer que elas se reúnam e confraternizem no seu restaurante. Então você não quer que eles esperem até cansar e vão embora e se sintam de alguma maneira desrespeitados. Então, qual mesa você vai separar para esse grupo? Ou quais mesas? A partir de qual momento você deixa de sentar mesas para sentar esse grupo? Então tudo isso só é respondido também a partir da simulação que a gente faz. E aí a pergunta é o seguinte, tem uma coisa importante. A decisão vai direto ou passa pelo gestor? É tipo assim, que é um pouco a discussão que a gente fez na prefeitura em relação a motorista de ônibus. E também a questão do Uber versus o EasyTaxi. No caso do Uber e do EasyTaxi, no caso do Uber, se o cara não tiver 4.7, o sistema toma a decisão. No caso do EasyTaxi, se você reclamar do motorista, vem a Suzy e te manda um e-mail dizendo vamos tomar providência. Então, quando é a EasyTaxi que vai o gestor tomar providência, eu chamo de gestoria. Quando o sistema toma a decisão sozinho, eu já chamo de curadoria. O sistema passa a ser uma inteligência que atua. Aí, como é que fica a brincadeira? O cara tem uma chave que ele toma a decisão, ou como é que fica? Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, como um restaurante é uma operação... eu gosto de chamar de missão crítica ali. Quando você está no sábado, 9 horas da noite, para mim aquilo é missão crítica. Se alguma coisa der pau ali, é quase que estourar a turbina do foguete decolando, né? Você perde a noite, não tem jeito. Então, a gente sempre faz o sistema ser não bloqueante. Então, no caso, as recomendações aparecem, a hostess pode não segui-las. Agora, o que a gente faz é mostrar depois, olha, o seu desempenho dessa noite, porque a gente consegue dar o replay da noite, né? Então, o seu desempenho seria X se você tivesse 100% aderente às recomendações. Como você foi só 50% aderente, o seu desempenho é Y, que é menor. Então, o reforço positivo, o negativo, no caso, né, para que a pessoa passe a usar o sistema, passe a ser mais aderente às recomendações, ela deve vir da própria gestão da empresa, porque ela vai ver que ela perdeu o resultado. E aí, vocês estão atuando no mercado há quanto tempo, Dionísio? O Smarter, a gente acabou de lançar ele como produto mesmo, massificado. A gente tinha feito testes fechados antes, com alguns parceiros só. Então, o Smarter em si é uma empresa nova, a Jquant tem 2 anos. E antes a Jquant já tinha alguma experiência nessa área de algoritmo e inteligência artificial? Sim, na verdade essa sempre foi a vocação perfeita. Sempre foi o foco e a vocação da Jquant, que é trabalhar com algoritmos e inteligência artificial. O que eu gosto de pensar é que a gente trabalha com uma escalabilidade que é uma escalabilidade de escopo. Então, conforme a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples, a gente desenvolveu todo esse aparato de fila, né, de simulação massiva para filas, né, de restaurante, né, e recomendação de mesas e alguns outros atributos para restaurantes. Não exatamente, mas o mesmo conceito, ele é aplicado, por exemplo, num outro trabalho que a gente está fazendo agora, que é um trabalho ainda está na esfera consultiva, não virou um produto,
que é num trabalho de otimização de força de trabalho de um call center. O call center, essencialmente, são filas que tem que ser designados a mesas, só que a mesa, no caso, é o operador, a atendente, né? Então, de qualquer maneira, você também precisa... A diferença é que o problema do restaurante é que está tudo fixo, né? Você não consegue aumentar e diminuir o número de mesas num curto período de tempo. E no call center você consegue. Você consegue contratar ou diminuir, né? Mandar embora os operadores. Então são problemas um pouquinho diferentes, mas a modelagem deles é muito similar. Então a gente aposta muito nisso, que a gente vai atacando áreas aparentemente desconexas, mas fundamentalmente o problema computacional que está sendo resolvido lá dentro, ele é muito parecido. Então tanto faz se vai resolver a fila do call center ou a fila do restaurante. Como business, como negócio, eles são muito diferentes. As margens, a operação, as necessidades, enfim, o porte, obviamente. Mas como problema computacional, como desafio, por exemplo, de inteligência artificial, como desafio de otimização, são similares. É assim como é similar uma fila de peças para serem carregadas numa indústria. Qual é o expertise que vocês têm, assim, vocês estão trazendo, porque algoritmo, essa coisa toda, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Qual é o background? Quantos sócios são? E o background de vocês, para vocês trazerem... Eu sou, por enquanto, eu sou o único sócio da companhia, da Jquant. Eu fundei ela mais ou menos 2 anos atrás, foi setembro, outubro de 2014. A gente começou a montar a equipe em 2015. Quantas pessoas estão trabalhando aí, Dionísio? Nós somos em 9 hoje em dia. Comigo, né? Somos em 9. Quer dizer, a empresa cresceu na crise, né? Elas estão crescendo na crise, porque o pessoal todo mundo tá procurando soluções, e a gente entrega um tipo de solução e um tipo de conversa que praticamente nenhuma outra empresa entrega, que todo mundo quer te dar o software que mostra para você coisas, tipo, olha, Carlos, você tem 10 garçons, tá? Esse é o meu software. Ele vai te ajudar a ter mais, você vai ter mais transparência, você vai ser mais feliz, vai ser super legal, você vai abrir lá o site, vai fazer o login e vai ver quantos garçons você tem. Agora, o ponto não é esse, o ponto é que você, gestor, vai querer saber, tudo bem, quantos eu preciso ter? Entendeu? Então, o nosso trabalho é responder e trabalhar nas questões que as pessoas não querem, que tá bom, vamos dimensionar isso? Vamos fazer, então, um algoritmo de staffing, de construir, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Vamos fazer as escalas dos restaurantes, né? Vamos levar em consideração uma previsão de demanda que a gente capturou com o sistema de gestão de salão. Vamos fazer um forecast estatístico do movimento, vamos dimensionar qual é o nível de serviço que a gente vai querer, vamos dimensionar quantas pessoas vão trabalhar e vamos construir essas escalas baseadas na disponibilidade, na regra trabalhista. Por exemplo, todo mundo, não todo mundo, mas digo, existem múltiplos softwares que falam, olha, eu te ajudo a você fazer a sua escala. E eu acho isso bom. Mas o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer eu monto a escala para você, só que a melhor escala possível. Não, o que eu acho que você mexer. Dionísio, que eu quero fazer um comentário aí, que é o seguinte. O que você está introduzindo, o que você está trazendo é a robotização, né? É a nova etapa que eu chamo da administração, em que a gente vai começar a contar com a inteligência artificial para ajudar as pessoas a melhorar a relação de custo-benefício. Entendeu? E quando a gente começa a falar de que muita gente chega e fala assim, não, eu quero ir para o mundo digital, não sei do que, mas as pessoas às vezes não entendem que esse tipo de perspectiva é outra etapa. Você está propondo uma outra etapa, não é mais gerenciar um restaurante e ter o gestor. Porque na minha avaliação, na perspectiva que você está falando, obviamente que você tem esse plugzinho aqui, mas no momento em que o cara começar a sentir confiança no sistema, ele vai deixar o sistema fluir. E quanto mais você for aprendendo com o sistema,
mas ele vai fluir. No primeiro momento ele vai ficar com medo. Ah, meu Deus, vai acontecer um problema aqui, etc. Conforme ele vai tomando confiança, ele vai deixando vai haver a robotização do processo, né? E aí é uma coisa até eu tenho até receio às vezes de falar isso, principalmente para clientes ou donos de restaurante, porque nem sempre eles entendem o que eu vou dizer, mas enfim, aqui a gente pode falar disso. O objetivo, né? E as pessoas, quando o pessoal fala de robotização, então você depois vai mandar hosts embora. É justamente o contrário. Quando o sistema ele aprender e ficar maduro o suficiente, ele vai substituir a hostess. Ele vai substituir a hostess que opera o sistema, perfeito? Então, ela não vai mais precisar operar o sistema e ela vai voltar a ser hostess. Essa que é a maluquice. A hostess, você não contrata uma pessoa para ficar na frente do seu restaurante para operar um sistema. Você contrata ela para recepcionar as pessoas, ser agradável, perguntar se está precisando de alguma coisa, melhorar a experiência deles. Você não contrata alguém para mexer no sistema. O sistema ele é um intermediário. Então, hoje a gente está numa etapa intermediária onde eu tenho que, teoricamente, dar mais trabalho para uma hostess, ou dar mais trabalho para um garçom, dar mais trabalho para um gerente de salão. Sendo que no futuro eles vão poder voltar a fazer o que eles realmente têm que fazer, só que amparados por um sistema que sabe mais, né, que olha por cima, que tem uma visão geral, global. Então, o futuro é sim substituir as pessoas, mas substituir as pessoas que operam o sistema, porque ninguém foi... Substituir o nível que você está propondo, é substituir um nível, digamos assim, de baixa qualificação e permitir que haja uma maior qualificação e as pessoas, na verdade... Porque as pessoas... É engraçado, Dionísio, que acontece uma coisa que é o seguinte... Às vezes o cara chega para mim e fala assim, depois esse mundo que você está falando que a gente está entrando, nós vamos entrar em Matrix. Eu falo, não, querido, é o contrário, nós vamos sair de Matrix. Hoje nós estamos em Matrix. Entendeu? Hoje nós estamos em Matrix. Por quê? Porque a gente está com processos que são processos burros, pessoas que não conseguem resolver problemas de uma forma mais inteligente, e a gente, então, vive esse drama. Então, os robôs vêm humanizar a sociedade e não desumanizar, que é o contrário, que você está falando. Exato, concordo plenamente. Que o pessoal fala assim, a evolução, a inovação não é eu pegar um papel onde hoje elas anotam o nome das pessoas e transformar isso num tablet. Eu não considero isso inovação, eu tenho muita dificuldade em achar que essa é a inovação. A inovação é realmente transformar o processo, transformar a chegada e a experiência de sair comer fora com amigos, com a família, uma coisa boa, uma coisa melhor e menos transacional. O mundo é muito transacional, né? Então transformar isso numa coisa mais humana. E é justamente tirar o sistema, né? Você põe o sistema, mas aí ele tem que ficar tão bom que ele some, né? Tudo que é bom a gente não percebe. O sistema bom é o sistema que não aparece. Então, quanto mais escala você tiver, mais inteligente vai ficando o teu sistema, né? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer espalhando esse sistema, no fundo, a gente vai aprender com diversos restaurantes, diversos salões, e aí, futuramente diversas cozinhas, futuramente diversos estoques, vamos abranger todas as partes, a gente vai aprender, por isso que eu te falei lá no início, né? Nós vamos aprender a resolver, né? Solve o restaurante, né? Esse é o nosso objetivo. Agora eu queria te perguntar, primeiro, qual é o percentual aí, obviamente, quando você está falando de restaurante, como é que é o negócio? Quanto é que você acha que a implantação desse sistema, de uma forma mais madura, etc., vai economizar para um restaurante? Qual é a tua expectativa? Então, acho que tem dois pontos. De maneira imediata, o que o sistema faz se o seu restaurante tem fila de espera, nós vamos reduzir em até 80% a sua desistência. Isso é dinheiro a mais que você não tinha e acabou. Isso você está prometendo uma redução de 80%. Sim. Isso vai soar para um dono de restaurante como se fosse chegou Sim. um pote de ouro, né? Sim. Porque é muito simples, a gente trabalha, a gente captura
um parâmetro de paciência das pessoas, que é o quanto elas conseguem esperar antes de sair. A gente consegue sugerir para o restaurante políticas para ele reter esse cliente. Então, você sabe que famílias de 4 pessoas desistem depois de meia hora, quando chegar nos 20 minutos, 25 minutos, você não vai lá e dá uma bebida para ela por metade do preço, ou por que você não convida eles ou vai conversar, enfim, faz um trabalho aí de trazer esse cara. O sistema vai tocar no ouvido lá da menina e vai falar, olha, vai lá falar com fulano de tal, que o bicho vai pegar agora. Isso, assim, na verdade, sendo bem sincero, isso deve entrar mais pro primeiro trimestre do ano que vem. Mas a gente tem uma integração completa com chatbots, né? Que a gente está construindo, a gente vai integrar isso com o Facebook, né? Com o Messenger. Então, essa interação vai ser personalizada e, ao mesmo tempo, vai ser massificada por esse chatbot que vai ficar no Facebook, falando direto com o cliente. Então, a hostess não vai precisar ela fazer esse trabalho. Ela pode fazer isso, a gente também pode dar um flagzinho para ela, mas quem vai fazer isso vai ser o próprio Smarter. Então ele vai se comunicar com... Quer dizer, o cara, quando ele se cadastra ali na fila, ele vai dar o Facebook dele. Ele pode dar o Facebook dele, sim. Ele pode receber por SMS, ele pode receber a gente não pretende ter um app, então assim, ele vai receber ou pelo SMS ou por algum chat. Pode ser... Provavelmente vai ser o Facebook. Se o WhatsApp abrir a oportunidade, vai ser o WhatsApp também. Mas a gente também pode integrar com o Slack, pode integrar com o Skype, que são plataformas menos utilizadas, então provavelmente vai ser o Messenger. Dionísio, fala. Pode falar. Não, eu só queria falar uma coisinha, que é o seguinte. Muita gente, quando vai abordar... O problema de fila de restaurante é um problema, assim, já muito discutido e atacado em termos de software, porque é uma coisa um pouco simples de se pensar, né? Acho que todo mundo que foi num restaurante, pegou fila e sabe programar ou tem uma empresa, alguma coisa do tipo, pensou já em fazer um app, uma coisa de fila. Mas o que as pessoas acabaram tendo uma abordagem de assim, olha, eu vou ajudar o restaurante a acabar com a fila. E absolutamente nenhum restaurante quer acabar com a fila. Ninguém quer acabar com a fila. A fila é uma coisa boa. A fila sem gestão é uma coisa ruim. A fila dá até um certo status, né? A fila dá um status, e mais importante, a fila é um buffer. A fila como se fosse um bolsão pré-consumo no salão, onde há consumo. Então, o bom restaurante é aquele que tem uma fila de espera cheia, onde a espera máxima é 20 minutos. Então, ninguém desistiu. Então, ele tem 100% da ocupação dele do salão o tempo todo. Tem gente na fila de espera contente, consumindo, esperando de uma maneira saudável, até 20 minutos, 30 minutos. Enfim, está todo mundo feliz no processo, entende? Está maximizando a margem do restaurante e a satisfação do consumidor, que teve uma experiência tanto na fila como no salão. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu sou aqui analiso aí o mundo 3.0 e uma das coisas que eu vejo muito é essa participação de massa, né? Então, é agregado, por exemplo, no Uber, é agregado no Airbnb, no Mercado Livre, etc. As avaliações. Quer dizer, o que você está pegando é o rastro. Você está pegando um tipo de rastro. O cara vai ao restaurante, quanto tempo ele fica na mesa, etc., que é mais ou menos o que o Google faz, né? Ele vai lá, ele pega o rastro de todo mundo e ele, com a inteligência artificial, ele define, a partir de uma série de critérios que ele vai melhorando, quem que aparece no topo das pesquisas, a cada pesquisa, dependendo de cada pessoa. Então, esse é o negócio. Agora, existe uma coisa que se chama qualificação participativa, que você poderia, por exemplo, e aí eu te pergunto se está dentro do projeto de vocês, do cara avaliar o garçom, do cara avaliar o prato, do cara avaliar o atendimento, né? Do cara avaliar o ponto que ele ficou no restaurante. Sei lá, tem alguma coisa aí dentro desse teu projeto que pense nisso, não? Então, por enquanto não tem, Carlos. Mas é um bom ponto. É um bom ponto. A gente ainda não pensou, principalmente porque assim, a gente está se dedicando muito agora para o lado operacional do restaurante. A gente tem pensado menos em entregar ferramentas nesse momento para o consumidor.
A gente acha que o público de restaurante em si, o proprietário, o gerente, o diretor, principalmente de grandes cadeias, tá? Não estou falando de restaurantes pontuais, estou falando de grandes cadeias. Eles são muito mal servidos em inteligência computacional. Então a gente está pensando muito mais neles. Talvez, acho que isso vai surgir no caminho. A gente pode pensar em avaliações e tudo mais, mas é uma coisa que a gente ainda não colocou no caminho, mas é um bom ponto. E em termos assim de custo, né? Como é que é o modelo de negócio de vocês? Vocês cobram uma mensalidade do restaurante? Ele compra o serviço? Como é que é o processo? A gente cobra uma mensalidade 100% software as a service, né? Então, cara, o hardware é todo dele, a gente não fornece hardware. Se for necessário alguma integração, alguma personalização a mais, né, avançada, a gente faz isso também. Isso acontece mais no lado enterprise, né, quando são as corporações. Então, eles sempre querem alguma coisa diferente, aí a gente tem que fazer, enfim, entra num modelo um pouco diferente, acaba tendo que cobrar pontual, por hora, ou compra de licença, enfim, aí são outras negociações. Mas, em geral, né, o sistema é 100% aluguel, software as a service, mensalidade por uso. Por enquanto ainda tem que comprar com a gente, então a gente tem que entrar no site, entrar em contato, fazer a compra com a gente. Mas depois a gente está liberando até mês que vem 100% online, fazer o checkout, tudo direitinho. Porque são outros softwares também que a gente está grudando, né? Tem um de checklist, enfim, tem algumas outras coisinhas aí que a gente vai grudando da escala. Então a gente vai fazer realmente essa plataforma aí. Tua formação nessa área de algoritmo e inteligência artificial foi aonde, Dionísio? Então, eu me graduei, na verdade, em administração na FGV de São Paulo, e aí eu fiz o mestrado em engenharia da computação pelo ITA. Foi aí que eu aprendi mais, nessa parte mais técnica. Beleza. Uma coisa que me chama uma curiosidade, que eu tenho, todo mundo que aparece por aqui, eu pergunto o seguinte: qual é a motivação de empreender no Brasil, que é um negócio tão complicado? Eu fiz até um vídeo aí com o pessoal da Fintech, perguntando para o pessoal, por que você não foi fazer um concurso público e está aí ralando no empreendedorismo? Me dá aí tua posição em relação a isso. É uma boa pergunta. Eu acho que é porque você acredita, né? O empreendedor é meio babaca, assim. Ele acredita numa coisa e ele vai atrás. Eu acho que é um pouco isso. Eu sempre tive muita convicção de que o caminho é esse, que há muito valor para ser desbloqueado, para ser descoberto nas empresas, utilizando a inteligência artificial, utilizando sistemas inteligentes, sistemas de apoio à decisão, ainda... enfim, a massa de oportunidade é muito grande. Então, assim... E o Brasil, apesar de ser ruim para empreender, ele é um bom país. Eu gosto do Brasil, eu gosto do mercado. Acho que a gente tem muito potencial aqui, a gente tem muita coisa boa aqui. Então, é um desafio a mais, né? Fazer o quê? A gente tem que abraçar aí nossos impostos, nossas burocracias. Mas como mercado, é um mercado bom. É um mercado bom. E ele permite que você se internacionalize. Então, é um mercado pouco explorado para a nossa área também. Então, isso é ruim, porque a gente tem que criar o mercado, mas também é bom, porque tem menos competição. Enfim, são os trade-offs da vida, né? Acho que você faz a conta e decide, mas acho que se fosse falar qual é o core, qual é o início de tudo, qual é o cerne da coisa, é acreditar, né? A gente acredita muito que a gente vai conseguir resolver empresas. Então. Porque, por exemplo, se você chega em Israel e fala assim, eu estou pensando em trabalhar numa determinada empresa, a mãe chega para o filho e fala, meu filho não consegue montar a sua própria empresa. Aqui no Brasil é o contrário, o cara fala, eu vou empreender, o cara fala, meu filho, não sei o que eu fiz, não sei o que eu errei na minha educação. É verdade. É complicado, isso é cultura, né? A cultura do empreendedorismo no Brasil. Mas acho que com o tempo isso vai amadurecendo.
cultura do brasileiro vai amadurecendo, né? A cultura do ganhar dinheiro é uma coisa vergonhosa, né? O americano, ele se orgulha de falar que ele está fazendo profit, que ele está ganhando dinheiro, que ele está enriquecendo. E o brasileiro ainda tem que ter todo um cuidado, ficar pisando em ovos para falar, olha, eu tô cobrando, mas veja, sabe? Você não pode falar, eu quero ficar rico, meu Deus, qual é o seu sonho? Eu quero encher meu rabo de dinheiro. Pô, isso pega super mal, tal. Então, mas isso é uma coisa que vai evoluir com o tempo. Né? Isso acho que amadurece. Então, para a gente fechar, Dionísio, eu te pergunto exatamente isso. Tua ideia é o quê? Encher o rabo de dinheiro, agora, daqui para frente, investidores, internacionalizar, ser a maior empresa do Brasil na área de inteligência artificial, começar com restaurante, passar para call center e pegar tudo. Qual é o teu sonho? Então, Carlos, o nosso sonho é a gente quer ser a maior empresa do mundo de analytics prescritivo, que é isso que a gente faz, né? Essas recomendações, as otimizações. E isso significa gerar riqueza, né? A gente tem uma visão muito clara de que é necessário, que a gente quer gerar riqueza para nós, gerar riqueza para os nossos clientes, gerar riqueza para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores. Então, eu não vejo nada de errado em falar sobre geração de riqueza. Nós queremos gerar valor, gerar riqueza, né? Então, acho que é uma frente de trabalho que não acaba, é uma coisa que a gente adora fazer, é uma coisa que anima. Sim, abraçar restaurantes, sim, abraçar call centers, sim, abraçar outros setores, e a gente, obviamente, vai ter mudanças organizacionais nesse caminho. Acho que sim, ano que vem, investidores, a gente vai acabar conversando com investidores, já conversamos, vamos acabar aprofundando essas conversas. E acho que é isso, a gente vai crescer e eu acredito que os cases vão falar por si mesmo, entendeu? Eu acredito que... E o nosso call como empresa, tá? É uma coisa que eu sempre falo, uma companhia que passe 5 anos fazendo projetos de inovação com a gente, eu tenho absolutamente certeza de que ela vai se tornar a companhia mais eficiente do setor dela. Absolutamente. É impossível um restaurante passar 3 anos fazendo projeto de inovação com a gente, ter um salão automatizado, a cozinha integrada, a escala, o fluxo de caixa, o estoque, o desperdício controlado, e ela não ser mais eficiente que os concorrentes dela, ela não ganhar mais dinheiro que os concorrentes dela, ela não ter mais sucesso que os concorrentes dela, que fazem tudo na base do achismo e do bigode. A não ser que seja aquele cara que vai olhar para o robô e vai falar assim, não, esse cara não entende nada desse restaurante, né? Não abraçar, não acreditar na inteligência artificial. Né? É aí que tá, né? Então, esse é o desafio, é vencer essa etapa inicial. Agora, daqui 1 ano, 2 anos, vai ser difícil você falar assim, não, mas eu sei mais do meu restaurante. Olha, você pode até saber, por exemplo, do seu prato favorito, do seu cardápio que você fez, mas será que você sabe mais da gestão do seu restaurante do que nós, que gerenciamos e que aprendemos com outros 500, com outros 1000 restaurantes? Né? Será que você sabe mais? Você sabe reconhecer, aquela brincadeira, né? O algoritmo de reconhecimento visual do Google já é melhor que os humanos em reconhecer fotos. Eu acho que o nosso vai ser uma hora melhor do que um gerente para reconhecer naquele momento, capturar todos os dados e falar, olha, tem um problema aqui, ou temos uma solução ali, ou temos uma oportunidade ali. Então essa é a nossa visão. Bom, é isso aí, quero te agradecer, Dionísio. Tenho uma ideia para você, mas eu não vou falar online, não, vou desligar e a gente vai conversar. Te agradecer muito o nosso papo, foi muito legal e acho que você está de parabéns, não só por estar inovando, por estar com uma visão super legal, uma pegada super legal, e eu fico muito satisfeito de estar abrindo espaço para você, para a gente poder difundir isso e a gente poder crescer isso e que você possa ter o maior sucesso. Isso aí. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Foi ótimo conversar com você.
E é isso aí.